Salve, salve, curiosos de plantão que estão aqui assistindo o Analytics Talks, o nosso primeiro podcast ao vivo da MB, meu irmão. Então se liga que o bagulho é brabo. Prestou atenção que a gente investiu no bagulho aqui, tá? Isso não foi doado. A gente teve que investir mesmo, então bracinho, microfone, canequinha. Só o iPad mesmo que é meu, pessoal. Fora isso, a gente teve que dar uma investida para deixar isso nos níveis que vocês estão acostumados aí. Falando das contas, a Métricas Boss tem um nível alto também. A gente tem que estar paralelo aí ao patamar de todo mundo. A gente vai falar hoje sobre visualização de dados no nosso podcast ao vivo. Então você que está assistindo ao vivo, você tem o privilégio, porque você está assistindo meses, quem sabe semanas antes de quando de fato esse podcast, depois de editado e afins, vai pro ar. Como você está assistindo ao vivo, vou pedir para você dar um check nos comentários do YouTube se vocês estão conseguindo ouvir, estão conseguindo assistir a galera aqui de boa. E aí, quando vocês dão um check aí que tá tudo certinho, eu imagino que sim, porque a gente tá desde manhã gravando mesmo. Então não vai ter pau. Tô acompanhando aqui no chat, aqui, pode mandar aí que eu vou estar acompanhando aqui. Bom demais. Então fica à vontade também para interagir, lançar dúvidas no comentário conforme a gente for falando, porque o nosso time vai estar assistindo e eu tô com o iPad aqui, não é de figuração. É porque tá com a pauta e também porque o time vai interagir comigo para poder ler as dúvidas caso tenham. Então usem, abusem. Não esqueça que você tá no canal da Métricas Boss. Então se você não tá inscrito, clique em se inscreva-se, ative o sininho, deixa o joinha e comente à vontade. Estou aqui na companhia do CTO da Métricas Boss, que agora ele é o co-host do podcast, porque tudo tem tecnologia, vale mais. Fala aí, galera, beleza? Ó, deu trabalho, hein? Deu trabalho, hein, Gustavo? Porra, passamos cabos aqui e gravamos alguns podcasts aqui hoje, que já vai ao ar, como você falou. Então, vamos lá, vamos falar sobre DataVis. Pô, então só pra você ver, né? A galera que pergunta, o que um CTO faz? Passa cabo. Pô, passo cabo, troco teclado. Pô, só pra vocês terem a noção aí. Estamos aqui também com ela, a senhorita Maria Fernanda Neuhalter. Eu sempre chamo desse nome, porque uma vez ela me ensinou a pronunciar o sobrenome dela. Como é difícil, eu gosto de mostrar que eu sei. Seja bem-vindo. Oi, gente, tudo bem? Prazer, tô aqui de novo. Quem acompanha o canal da Métrica já viu minha cara algumas vezes e tô aqui pra falar de um tema que eu tenho muito pra aprender, mas que eu gosto muito também. Boa! E pra fechar a banca aqui, a gente trouxe a convidada, senhorita Marcela Romero, e vocês têm que dar muito prestígio pra ela aqui, porque hoje é a primeira eliminação do BBB e ela não tá fazendo gráfico, ela tá aqui com a gente. Seja bem-vinda, Marcela. Obrigada, gente. Obrigada. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vamos discutir aí um pouquinho sobre DataVis, para todo mundo saber mais um pouquinho sobre esse mundo que é tão legal. Boa. Então você, seja muito bem-vindo a acompanhar nosso papo aqui. Fica à vontade para interagir com os comentários. A gente vai começar a conversa aqui agora. Primeiramente, eu vou pedir, né? Já que você está acostumado a ver meu rosto, o rosto do Luciano, ouvir a voz da Mafê, vou pedir para a Marcela se apresentar aí para a galera conhecer quem é a Miss Data Design. Gente, eu sou a Marcela. Eu trabalho já com DataVis tem mais de 7 anos. Me encantei com esse mundo de dados, já tem quase 10. Então, eu fui buscando especializações, fui buscando saber o que era melhor para esse mundo de dados, né? Porque a galera começou muito engatinhando ali o que a gente faz, o que são os dados, o que eu faço com isso, como é que a gente toma decisão baseado nisso. E aí eu descobri essa ferramenta maravilhosa que é o DataVis, né? Que é a parte que a gente traduz esses dados, né? Aquelas tabelas loucas em visualizações bonitas e intuitivas para ajudar os nossos gestores a tomarem decisão. Boa, e pra galera que tá se perguntando, Marcela, você não faz os gráficos de Covid, deixa bem claro o que você faz Não faço os gráficos de Covid, eu tô na área de ciência de dados agora lá na Globo, a gente trabalha muito com o público, né? O perfil do consumidor, audiência, então a gente acompanha ali muito a parte esportiva, né? Eu trabalho na parte esportiva de lá. Então, o BBB também não é comigo. O negócio é copinha, Sport Exatamente. É isso aí. Boa, então seja bem-vinda, Marcelinha. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Imagina. Já vamos deixar aqui a novidade pra galera, né, que tá assistindo, ouvindo aqui o podcast. Agora, a novidade que vocês têm aí em primeira mão é que todo o tema que a gente vai falar aqui sobre visualização de dados, data visualization, isso vai estar disponível dentro do Prime com a Marcela lecionando sobre, Marcelinha.
É isso, a gente vai lançar um curso aí sobre DataVis. Espero que em breve, né? É quinta-feira. É quinta-feira já? Olha aí, tô sabendo ao vivo aqui a data de lançamento. Quinta-feira. Que bom, que bom. Eu espero que vocês gostem. Foi um curso criado com muito carinho aqui com todo mundo da Métrica Boss. E eu espero que vocês aprendam bastante pra gente trocar umas figurinhas aí depois. Pô, é isso aí, mais uma novidade pra você. Se não tá inscrito no Prime, toma esse jabá, se inscreve pra você saber absolutamente tudo sobre Analytics. Se tá inscrito, parabéns pelo bom gosto e obrigado pela moral, viu? Magicamente o link vai aparecer no chat pra vocês. Esse magicamente é o recado que a gente dá pra Dani. Dani Brito, nosso time, ela tá assistindo aqui, então quando a gente fala magicamente vai aparecer a Dani nesse momento que nem sabia, pegando o link e jogando aqui no chat. Esse é o magicamente que acontece. Magicamente, né? Cara, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Data Visualization. A gente tem bastante tema para falar, bastante dúvida. Tem muita gente que não sabe o que é isso, muita gente que sabe o que é isso, mas tem dificuldade, tem dúvidas. Então, mais uma vez, convido vocês a interagirem com o chat à vontade. Mas, para a gente começar, acho que seria importante a gente falar sobre por que essa área de visualização de dados, por que essa área de fato expor os dados através de gráficos, através de visualizações fáceis de entender, por que isso é importante para qualquer empresa que está no ambiente digital. Muita gente acredita que isso faz parte de uma área de analytics, não deixa de fazer, mas Sim. A galera acredita que isso é complexo, que isso é complicado e que isso somente quem é engenheiro de dados consegue fazer. Quando na Não. realidade todo mundo que tem ambiente digital deveria fazer. Por que isso é importante? Já deixa a galera aí. A principal vantagem, assim, é a rapidez na tomada de decisão, né? E no mundo digital, isso é imprescindível porque tudo acontece muito rápido. Então, a gente acompanhar esses dados de uma maneira fácil e intuitiva é imprescindível, principalmente para a galera que trabalha com o mundo digital, mídia social, enfim. Então, essa visualização dos dados é muito importante para a gente, como é que eu posso falar? Para poder tomar a decisão certa, para poder estar embasada com os números certos, né? Para poder estar organizado e é isso. E conseguir, né, sustentar uma empresa. E é isso. Boa. Eu queria deixar aqui uma deixa de algo, porque eu acompanhei seu curso aqui, gravando e tudo mais, e uma coisa que você fala, que acho que seria importante a galera entender aqui, é por que o gráfico de setores é bom, mas não deve ser usado. O gráfico de setores, você diz o quê? O de pizza? O de pizza, pois é. É porque o de pizza, especificamente, ele dá uma ilusão ali pro leitor, né? Dependendo do número de métricas que você tem ali pra exemplificar, né, para mostrar para o seu leitor, ele pode dar uma visão completamente deturpada, é complicado para o leitor entender ali os ângulos da pizza, né, qual é a diferença. Eu geralmente só uso em caso de extrema necessidade, assim, quando o cliente pede muito, e ainda assim com um limite de 3 métricas ali, mais do que 3 fatias, essa pizza não vai ficar boa. Então, basicamente para você que está ouvindo e assistindo a gente, qual o pior gráfico e por que o gráfico de pizza? É isso, exatamente. Bom demais. Dentro do âmbito aqui de Data Visualization, o que você entende aí, convido a Mafê também a complementar, o que você entende que é o principal problema que as pessoas enfrentam quando vão expor os gráficos e tudo mais? Acho que até um salve aqui que é engraçado, porque o primeiro slogan e artigo da Métricas Boss foi um artigo chamado Web Analytics é mais que um gráfico bonitinho. Justamente porque, né, a gente via muita gente falando, nossa, uau, esse gráfico aqui, uau, caiu, uau, cresceu. Pô, uau, cacete, né? Uau, o quê, né? Então é muito importante entender por trás. O que você entende, na experiência que você tem na Globo, na experiência que você tem também de ver outras empresas usando, né? Gráfico, por exemplo, acho que um exemplo maravilhoso foi o final do ano, a retrospectiva do Spotify, que foi horrorosa. Sim. Né? Então, o que você Foi um entende atentado. que é onde as pessoas pecam sobre visualização de dados e o que elas têm que prestar atenção para não pecar nesse sentido? Eu acho que a galera fica muito preocupada quando fala visualização de dados, pensa muito no design, fala, meu Deus, eu tenho que fazer um negócio super rebuscado, super, né, complexo. E aí, às vezes, coloca informação demais no gráfico, então, que foi o que aconteceu com o Spotify, né? O Spotify tinha cor, tinha umas letras enormes, tinha fontes diferentes, então, assim, causa uma poluição mental e visual para a pessoa, e a pessoa entende aquilo como complicado, ela nem lê. Ela fala, isso aqui tá muito difícil, não vou ler. Então, assim, é o famoso menos é mais, né?
Vamos começar ali, primeiro de tudo, entender o que o cliente precisa, o que o seletor precisa acompanhar, para você poder entregar uma visualização, né, eficaz para o cara. Então, assim, às vezes você faz um gráfico de barra e atende o seu cliente. Não precisa fazer uma coisa super rebuscada, com um monte de programa diferente, um monte de plataforma. Às vezes, ficar no básico é a melhor opção. Já atende. Pô. Mas, Fê, o que você costuma visualizar quando você monta dashboards para os clientes da consultoria, ou até em aulas que você ministra também? O que você entende que é onde as pessoas mais pecam ali também, nesse sentido de dashboard, de gráficos, né? Eu já vi que tem muita gente que, para mim, um dos pecados é muita gente usar muito gráfico ao mesmo tempo agora, né? E aí você se perde porque não tá contando história nenhuma, tem uma porrada de gráfico junto. E muitas vezes parece que o que o cliente quer, ou o que as empresas querem é isso. A porrada de gráfico para deixar na TV e fingir que é data-driven, né? Não leva em consideração que existe um limite ali de espaço, né, de informação, então você deixa até o gráfico bem pequenininho para poder botar vários juntos. E no dia a dia da MB a gente usa muito para nosso lado para montar um relatório. A gente precisa ter uma rapidez e uma praticidade na visualização ali para poder trazer uma hipótese, trazer uma ideia para o cliente ou montar algo que vá facilitar a vida dele, né? E acho que a gente vê muito erro tanto no sentido de você querer botar muita coisa junta, às vezes deixar o dashboard inteiro todo da mesma cor, pega a cor da logo da empresa e tudo fica da mesma cor e acaba que fica difícil um pouco de você separar o que é o que você está trazendo ali. Até o que a Marcela falou de querer vai olhando assim, nossa, quanta opção de gráfico. Aí você põe uns gráficos complexos, assim. Teve até um dia, uma aula que eu estava dando que não era de visualização, era só de Web Analytics propriamente, e perguntaram, mas qual o gráfico que eu escolho? Eu falei, olha, tá na dúvida, tenta o de barra ou de linha que provavelmente vai resolver. É isso, exatamente. É ficar no básico sempre, é a melhor saída. Se tá na dúvida... É maravilhoso que a galera parece que tem a bala de prata, né? Qual gráfico eu escolho? Tipo, choose your weapon. Tipo, escolha o seu personagem do Street Fighter. Aí você tem que responder em uma frase algo mágico, que ela vai saber sempre qual gráfico, assim. É isso. Fora que a galera tem muito disso, né? De querer essa bala de prata. Não sim, só tudo, pra... Né? Tudo. Ferramenta, tudo, né? Muito louco. Eu queria entender de vocês, num cenário geral, tipo, o quanto que o Data Visualization, enquanto montar relatórios gráficos que sejam apresentados, ajuda no storytelling, sabe? Para você poder contar uma história mostrando aquele dado. Eu ia até só fazer um parênteses rapidinho de uma coisa que vocês falaram agora que eu lembrei um pouco sobre a questão dos gráficos e também das cores, que acho que vale depois a gente bater sobre isso também. Não sei se tu vai lembrar, a gente trabalhou junto no comprafácil.com e uma ideia que surgiu da minha área foi a gente colocar os relatórios, os gráficos, na realidade, dentro das TVs, né? E a gente fez 2 macetes. Macete número 1 foi que naquela época não existia Data Studio, porra nenhuma. Então a gente fez uma ferramenta que a gente comparava o resultado daquela hora com a meta. E se ficasse... Qual a merda que acontecia? O Compra Fácil era verde e laranja. Então se ficasse positivo era verde. Virou paisagem. Só chamava atenção quando estava negativo. Sim. Porque piscava vermelho. Então, quando estava positivo, a galera nem via. E aí, um belo dia, só uma curiosidade aqui, out of topic, um belo dia eu falei assim, cara, eu acho que os gerentes, eles estão cagando e andando pra TV. Eles não veem essa porra, tá? Já é um trabalho fodido e eles não estão fazendo nada. O que eu fiz? Desliguei todas as TVs e não falei nada. Só que eu combinei isso com o meu diretor. Olha a merda que eu fiz, em X9 purinho. Combinei com o meu diretor e ele falou assim, tu vai me falar quem pediu pra ligar a TV. Dos 6 gerentes, apenas um. Quando ele descobriu isso na hora do almoço, ele fez a reunião com os 6 gerentes. Falou assim, vocês bateram a meta? Vocês estão bem? Não, sabe como é que vocês não sabem? Porque vocês não pediram pra ligar a porra da TV. O maluco esculachou. Eu nunca fui tão bem tratado na minha TV. Mas voltando... É isso. A gente tem que fazer visualizações que agradem o cliente, né? E que o cliente queira ver, né? Às vezes acontece isso. A gente cria um dashboard super elaborado, super legal, não sei o quê. E aí não é o jeito que o cara sabe consumir. Perfeito. Então, ele é o que eu falei antes. Ele vai olhar aquilo e vai falar, nossa, super complicado. Eu mesma já tive que adaptar várias vezes. O meu diretor chegou e falou assim, isso aqui não tá um dashboard muito executivo. Ele gosta mais de ler tabela. Uhum. Então, assim, eu cheguei lá com um monte de gráfico na medida certa. Aí cheguei com um monte de gráfico pra ele foi... demais, então fiquei ali no gráfico de linha, no gráfico de barra e nas tabelinhas, e aí foi a linguagem que ele conseguiu entender
E é isso, varia muito de cliente para cliente. Tem gente que quer o gráfico colorido com 37 cores e aí é isso. Vai virar um entendeu? Frankenstein, vai virar o Romero Brito, mas tá tranquilo. É né? isso, é isso. Então, assim, cabe a nós também, né, sempre levar uma recomendação. Olha, isso aqui vai ficar meio complicado de você entender, você não vai conseguir bater o olho e Entender saber qual é uma direto. resposta. Porque é tudo ali por causa da praticidade e da rapidez. Se o cara fica muito tempo ali interpretando o seu gráfico, é porque não tá bom, entendeu? E ele não Perfeito. vai conseguir tirar a informação que precisa. Às vezes tira a informação errada, o que é pior ainda, Boa. né? A pior situação é essa, o cara ler o gráfico errado e tomar uma decisão errada que pode Boa. comprometer a empresa. Antes da gente entrar nesse detalhe aí de dicas de dashboard de cuidados, a gente vai chegar lá. Voltando à pergunta do Luciano. O quanto que vocês acreditam que essa parte de visualization contribui no storytelling com dados? Como é que vocês acreditam que isso contribui? Como que funciona isso por trás de tudo que a gente está falando aqui, né? Eu acho que a parte de visualização ajuda a ilustrar a história, né, que você vai contar. Então, desde da sua apresentação, seja um PPT ou seja um dashboard, você tem que contar aquela história. Você está acompanhando o desempenho de vendas da sua empresa. Então, você vai ver, eu estou tendo prejuízo lá. Então, o que está acontecendo? Estou vendendo mal o produto X, estou vendendo mal o produto Y, o outro vende muito bem. Então, você tem que ir vendo, né, qual é a historinha que você vai contar para você poder chegar para o seu gestor e falar, olha, está acontecendo isso, isso e isso, eu tenho deficiência em tais produtos ou em tais unidades da loja. Então, vai variando. E aí, o DataVis, né, nada mais é do que você ilustrar essa historinha que você precisa contar. Maneiro. Uma coisa que a gente tenta puxar um pouco o pessoal lá na Métricas é até pensar exatamente nessa historinha na organização dos gráficos ou das tabelas no espaço, porque se eu estou trazendo um dado aqui que eu vou relacionar com esse, não faz sentido eu botar ele lá atrás ou até na outra página, que eu vou ter que ficar indo e voltando, fica uma coisa muito mais confusa. Então, você pensar assim, o embasamento disso aqui o que está relacionado no argumento que você vai trazer, deixar ele visualmente próximo, que aí você vai estar falando de uma métrica aqui, você fala que a gente vê a consequência aqui, ou a gente vê a causa aqui, por exemplo. Legal. E aí tá ali do lado. Porque senão fica confuso para você, que tem mais chance, às vezes, você tá ali apresentando, pode ficar um pouco nervoso de você mesmo se perder, e pro próprio cliente ele vai ficar assim, gente, não sei para onde eu olho. É isso. É muita informação, né? É muita informação. Dependendo da complexidade da empresa. Eu acho que em cima disso eu tenho um ponto interessante, que existem muitos cases, eu acredito que foram poucas das vezes que eu vi cases positivos publicamente de dashboards do que cases negativos. Case negativo repercute muito rápido, né? Como é que vocês acreditam que a gente deva seguir para montar um dashboard, um relatório com os gráficos? O que a gente tem que levar em consideração para pensar e produzir isso? Eu digo isso porque já aconteceu de, por exemplo, mandarem para mim um print só do número de páginas que um dashboard tinha. E eram 26 páginas. É muita página. E mesmo assim, na época, a relação que ocorreu foi uma relação no sentido de, depois uma empresa que fez, publicamente ela falou que tinha feito isso, e ela falou que era um dashboard interno. Mesmo assim, para mim, era uma página pra caralho. Sim. Mas o que vocês acreditam que tem que ser levado em consideração? O público tem que ser levado em consideração a informação? Tem que ser levado em consideração qual o objetivo desse dashboard? Ele tem que ser rápido, ele tem que ser simples, ele tem que ser eficaz? O que eu penso para escolher gráficos, cores e montar um dashboard bem feito? Primeiro de tudo, você pensa no leitor. Vou ser repetitiva aqui. Primeiro de tudo, você tem que saber quem é seu público-alvo. Um dashboard, por exemplo, para uma diretora, isso. Vai ser diferente do que um dashboard para um analista. Exatamente. O analista precisa consumir muito mais informação, precisa ver mais detalhe, precisa, né, botar a lupinha ali nos dados. E aí, por exemplo, esse exemplo do meu diretor, ele falou, cara, aqui tem muita informação, não sei o quê, quero uma coisa mais executiva. Então, você tem que levar os principais highlights, porque é isso, o cara não vai ficar lendo 26 páginas de dashboard ou de apresentação, enfim. Então, você tem que ser muito sucinto, né, para diretoria, para gerente, enfim. E a galera que consome ali os dados mais no dia a dia, aí sim, tem muito mais volume de informação para consumir. Boa. Isso eu concordo totalmente, assim, que não é o trabalho da pessoa que está vendo o dashboard se esforçar e aprender sobre aquilo que você está falando. É o seu trabalho fazer o mais claro possível.
Então você tem que adaptar, e isso até envolve a escolha do gráfico que você está usando. Se você está falando com uma área que não tem familiaridade com essa área de dados, não adianta você, às vezes, trazer uma visualização super complexa. Vai ser mais para alimentar o seu ego de, nossa, olha o que eu sei fazer. Exatamente. Tem esse perigo Pode ser aí. pela inocência, pode ser, tem os dois cenários. Pela inocência, ou às vezes, essa questão de você querer... Não, ninguém entende isso, só eu. Eu sei assim. fazer. Tem os dois cenários. Vou criar Vou o meu mostrar mundo. aqui, exatamente. Vou deixar tudo específico pro meu mundo, vou deixar tudo exclusivo pro meu mundo e ponto, né? Isso é interessante porque eu vejo muito acontecer isso, né? De em algumas situações determinadas, as pessoas elas criarem um dashboard onde ninguém entende. E aí justamente o meu ponto que chegar aqui agora é se vocês concordam ou não com isso e o que as pessoas e empresas que estão assistindo a gente, elas têm que fazer. Tá? O que vocês entendam, assim, qual seria o processo para eu construir um dashboard, qual seria o processo para eu construir um relatório que contasse a história, que usasse gráficos, mas que de fato eu não precisasse depois fazer um call para explicar. Porque é uma coisa que acontece em demasiada. Exatamente. E principalmente aí, desculpa a agência de publicidade e a agência de marketing digital, mas eu tô falando diretamente de vocês. É muito comum que parece que, para essa galera, o que tange um relatório ou um dashboard ser completo é a quantidade de páginas. Parece que no final a galera fala assim, porra, hoje montei um dashboard, montei um relatório, puta que pariu, esculachei, 97 páginas. Aí manda pro cliente, o cliente recebe esse relatório e fala, pô, então, vamos fazer um call. Tipo, não sei o objetivo. É isso. Se o cliente não entendeu o seu relatório, você fez coisa errada. Não necessariamente, né, tem informação errada ali, mas você não entregou o que o seu cliente precisa. Exato. Então, por isso é sempre... De repente, é melhor fazer esse call antes. Esse call antes pra alinhar a expectativa. Exatamente, pra poder alinhar com o cara. Porque às vezes é isso. Às vezes o cara chega assim pra você e fala, eu quero fazer um dashboard aqui. Tá bom, mas você quer um dashboard pra acompanhar o quê? O que você quer ver, né? É isso. O cara, às vezes, não sabe nem o que ele quer. Eu quero um dashboard. Quero um dashboard, quero uma apresentação, quero 7 gráficos, entendeu? A Fê já tem melhor porque você entendeu, né, Fê? O filme não ia aqui, foi bom. Lá no escritório, Exatamente. Fica foda perfeito. isso. Exatamente. É que é de plano de fundo pra fazer o vídeo, tirar foto. Isso é pra depois postar No nos stories. LinkedIn, Olha como a gente é data-driven. É isso. É isso. Eu tenho um dashboard com métricas aqui, eu sou data-driven. Exatamente. Teve aquele boom, né, da fantasia do Data Driven. Então, vamos fazer dashboard, vamos comprar Porque Power isso é ser BI. data-driven, É isso. Não, ainda entendeu? tem isso, né? A galera, além disso, a galera é fanboy de ferramenta, né? Fanboy, fangirl de ferramenta, né? Exatamente. Então, tipo, Dashboard não é tão bom quanto o Power BI. Mas o Looker agora. Exatamente. Mas o Tableau. O Tableau, A porrada isso. come ninguém vê. É tipo, a batalha das ferramentas. E, de novo, cada ferramenta entrega, né, determinada coisa. É. Então, você tem que saber o que você precisa entregar para você saber em que ferramenta você vai. A gente vai criar aqui na Métricas, fica até uma dica pra você que tá ouvindo, assistindo a gente vai criar aqui na Métricas o UTC, Ultimate Tools Championship, Olha aí, gente. que vai ser justamente a porrada como ninguém vê de que ferramenta é melhor que a outra. É isso. Traz a pessoa que gosta de GA quanto a pessoa que gosta de Adobe, traz a pessoa que gosta de Power BI quanto a pessoa que gosta de Data Studio, vamos ver isso. aí. Vamos criar o UTC, porque a galera gosta tanto de ferramenta, é absurdo. A gente às vezes vai gravar podcast com alguma empresa, a gente já gravou com a Americana, XP, Empíricos, pessoal da FinClass, que ainda vai sair também aí. E, cara, toda vez que eu falo sobre isso, que a gente vai gravar com uma empresa, a galera fala assim, pelo amor de Deus, pergunta que ferramentas eles usam. Essa que existe na loja prata. Abre a caixinha de muito perguntas do Instagram. E aí, galera, vamos bater um papo sobre, sabe, com alguma pessoa sobre determinado assunto. E aí, pergunta qual é a bala de Qual prata lá, ferramenta, qual é a qual ferramentinha. Que ferramenta eles usam. É isso, cara. Vocês acreditam, então, que tem que existir um processo, como você me falou, um processo prévio à construção do dashboard para que você, ou do relatório, para que você possa criar aquilo que o espectador ou o consumidor daquele relatório, daquele dashboard, vai querer, né? Então, é nesse sentido. É como se fosse um briefing, assim. Senão você faz um trabalho, né, enorme, se desgasta e aí depois vai ter que fazer tudo de novo porque o cara não vai entender o seu relatório. Então, não vale a pena. E às vezes ele até chega, não, eu quero essas e essas métricas. Aí você vai assim, não, mas o que você quer saber? E ele fala o que ele quer saber e fala assim, isso aqui não vai responder isso aqui. Exata, perfeita. Aí isso você fala mesmo. assim, vamos alinhar aqui, que isso aqui isso. não vai responder isso aqui que você quer. Exatamente. Então, Às vezes a galera não sabe nem qual é a pergunta de negócio, né? Só fala assim, quero isso aqui, quero acompanhar vendas, quero acompanhar, sei lá, churn, quero acompanhar
não sei, audiência, no meu caso. Mas o que você quer saber com esses dados? Qual a Aí resposta pessoa, final? Cri. Qual a resposta final disso? Exatamente. O que vocês entenderiam, então, que seria um processo para começar a construir um dashboard, um relatório? Qual seria o processo? Beleza, eu marco um call rapidinho para trocar ideia. Vocês acham que a primeira coisa deveria ser... Qual o objetivo disso? Isso, exatamente. Para o cara te dizer o que ele quer acompanhar. E aí você vai conseguir traçar com eles. Olha, então tá bom. Então vou te trazer métrica tal, métrica tal. E aí você vai ver, vai trocando com ele para saber. E aí depois você tem que ter, né, um banco de dados confiável, tem que tratar os dados, tem que ter a informação correta. Porque você também entregar uma coisa que a informação não está correta não vale de nada, né? Não adianta de nada, né? Exatamente. Você vai criar dashboard que o dado é fictício. Exatamente. Isso. E junto com essa parte do briefing, até fazendo a ponte com o que ela falou, é entender assim, quais são as bases de dados que a gente tem. Porque às vezes a gente tem várias vezes clientes, não, quero isso tudo, e a base de dados é o Google Analytics. Você fala assim, olha, isso aqui eu não tenho, pela pessoa que é às vezes dado pessoal, Sim. ou de lifetime value. Você fala assim, ó, não tenho isso no Google Analytics, a gente vai precisar exportar um dado para Excel, ir para alguma outra base de dados, mas não tem um limite do que aquela base pode dar pra gente. E do ponto de vista técnico, várias ferramentas dessa de visualização de dados, Data Studio, tem integração direta com o banco, inclusive. Então, assim, Sim. então, assim, o que já aconteceu aqui na Métricas Boys, eu indiquei, a gente estava querendo fazer um relatório, né, o cliente queria ter uma noção da discrepância que ele tinha em relação à plataforma. Falei, me passa, então, um banco espelho, que é atualizado diariamente, a gente integra isso com o Data Studio, você vai ter lá uma porcentagenzinha mostrada no gráfico de linha, agora eu aprendi, para poder te mostrar a quantidade de discrepância que você tem por dia. Assim. Então a gente consegue te dar isso, e do lado de tecnologia a gente consegue disponibilizar isso, porque essas ferramentas têm esse tipo de integração, não só com supermétricos, mas com um banco de dados direto, sabe? Então existe essa prática de você criar um banco de dados espelho, esse banco vai ser atualizado logicamente numa velocidade muito menor, porque você não precisa daqueles dados o tempo inteiro, mas você consegue ter uma boa noção ali, porque diariamente ele vai ser atualizado. Então, pra gente deixar aqui objetivo em cima de um processo pra galera que tá ouvindo e assistindo, antes mesmo de ter curso, já chegar e falar assim, beleza, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa seria a gente alinhar com o nosso consumidor desse relatório / desse dashboard, qual o objetivo que ela espera no final disso. Isso. Beleza? Alinhado o objetivo, a gente partiria para a segunda parte, sendo que tipo de fontes de dados eu vou conectar, da onde eu puxo cada informação, seria isso? Da onde você puxa e e como você vai tratar aqueles dados, né, também. Porque às vezes é isso, você recebe aquele arquivinho lindo CSV lá, que você tem que tirar as virgulinhas, tem que saber o que dado corresponde ao quê. Às vezes tem dados sensíveis que a pessoa não pode exibir no Dash, então aí a gente pula para essa etapa da famosa mineração de dados. Boa. E basicamente, o que a Marcela falou, basicamente aquela função do Excel, né? Substituir ponto e vírgula por coluna. Exatamente. Transformar ponto e vírgula por coluna. Exatamente. E uma coisa que é muito normal, galera que talvez já use o Data Studio, se você não usa, inclusive, toma o jabá, tem curso com essa menina aqui que tá aqui na minha frente, a senhorita Mafê, falando sobre Data Studio, vale a pena você pegar o que você vai aprender no curso da Marcela e aplicar no Data Studio, será a rainha e o rei dos dashboards, viu? E lá, a Mafê explica justamente fazer essas conexões com o Data Studio. E uma coisa que eu sei que muita gente que está assistindo a gente, que já usa o Data Studio, assim como nós aqui, tem... A porrada come, assim, né? A pessoa às vezes quer matar o computador. É justamente a integração do Google Sheets com o Data Studio, porque dá pau direto. De acordo com o tamanho, né, do banco de dados, eu lembro que a gente começou a fazer... A gente migrou, né? Eu migrei os dashboards todos lá dessa minha área da Globo. A gente saiu do Power BI e foi pro Data Studio, principalmente com o cenário de pandemia, né? O esquema de atualizar no Data Studio era mais fácil, era tudo online, principalmente por causa das sheets. Então, quando a gente fez essa migração, tinha dados que a gente depois ali pra fazer a sheet rodar foi difícil. Imagina. Teve um dia que apareceu lá, pop-upzinha, você atingiu o limite de 5 milhões de células. Eu falei, cara, como é que eu tenho 5 milhões de células? Eu achei que eu nunca ia fazer uma base chegar isso na minha vida, tamanho, né? Mas aí foi isso. Aí a gente começou a penar lá e aí teve que se adaptar, porque era a ferramenta que a gente tinha ali. E aí tivemos que montar, dividir os anos em planilhas. A gente não consegue ter o histórico muito grande na mesma planilha. A gente teve que fazer divisão.
Pô, você levantou um tema quente aqui pra gente. E já que a galera é viciada em ferramenta, vamos aproveitar este momento para deixar o engajamento do podcast mais alto, né? Fazer muitos cortes, tô zoando, tá, galera? Brincadeira. Mas você trouxe um tema que acho que é quente aqui. Vocês usavam o Power BI e passaram a usar o Data Studio. Sim. É isso? O que você entendeu? Você teve a experiência de usar as duas ali e tal e fazer migração. O que você entendeu dessa experiência? O que você entendia que você tinha de benefício do Power BI, de evolução, agilidade, papapá, que você perdeu no Data Studio e vice-versa? Conta pra gente, pra aproveitar o engajamento. Eu sou suspeita porque eu amo o Data Studio. Eu sempre falo assim, mas por que você tá usando o Power BI, gente? O Data Studio é mais fácil. Eita, porra, Data olha Studio aí. linka direto com o Google Analytics. Google Tem o Ads. BigQuery. Então, tipo assim, o que você tá fazendo no Data Studio, não? No Power Power BI. Então, a principal nossa questão era a agilidade de subir os dados. O Power BI a gente tinha que alimentar, sei lá, acho que umas 5 planilhas e aí subir, sincronizar no aplicativo lá do Power BI. Eu lembro que o computador ficava rodando a noite inteira o negócio para subir ali no dashboard, entendeu? Não era uma coisa ali, tipo, atualizei e a pessoa já pode consumir o dado. E no Data Studio, não. Tem o problema das 5 milhões de linhas, mas assim, a rapidez... 5 milhões é coisa pra caralho. Exatamente. Puta merda. É muita coisa. muita coisa. Então, assim, a agilidade que a gente ganhou com o Data Studio, e eu acho ele mais amigável também. É mais fácil. É muito mais intuitivo pra pessoa, principalmente os leigos, assim. É tudo cheio de botãozinho lá, cria o gráfico, cria o Drag botão de drop controle. total. Exatamente. Então, Cara, assim, é muito mais intuitivo. Eu tenho uma opinião minha. Polêmica. Polêmicaça! Porque eu acho que a Microsoft só fez 2 coisas bem feitas: o Xbox e o Excel, mais nada. Não, e o PowerPoint. Vai. Mas depois a Apple deixou tudo melhor. Menos o Numbers, que é uma merda. O Excel é muito melhor. Mas, cara, a partir do momento que você tem que, se você tiver um Mac, você tem que ter um terminal Windows para rodar o Power BI, porque na nuvem não vai rodar nunca. Puta merda. É não complicado, é possível é complicado. que você precise comprar um computador Windows. Ah, eu tenho computador Windows, white people problem. Beleza, ok. White people white people problem, beleza. Mas a partir do momento que você tem um Linux, meu irmão, tu também vai ter que ter um terminal Windows, sacou? Exatamente. Então, tipo, é meio bizarro você ter uma ferramenta que é universal, mas só roda em uma plataforma. Porra, não faz o menor totalmente sentido. refém. Tudo bem que o Linux é uma plataforma muito usada, mas ficar refém Da Microsoft, da Microsoft é foda, né? eu tenho que ficar refém do Windows, eu tenho que ficar refém de vírus. Pra poder usar o Power BI. Não, porque existe Power BI na nuvem. Sim, Pô, sim. o Google Data Studio é na nuvem, legal. Power BI também é na nuvem. Eu nunca consegui rodar. Eu nunca usei na nuvem. Pô, não dá. Se tu tiver, for a casa do Luciano, deve dar, porque tem 1 GB de internet, banda larga, fibra ótica, aí deve dar. Fora isso, redes mortais que tem 500 mega, não dá não. Porra, então é interessante saber essa sua visão do Power BI pro Data Studio, porque são poucas pessoas assim como nós, então vamos criar aqui um fã-clube do Data Studio. Sim, Porque vamos. fora isso, a galera, meu irmão, é Power BI na veia. Na veia. Os caras são viciados no Power BI de uma forma bizarra. Inclusive, eu deixo um salve pro meu grande amigo Cláudio de Coisa Rica Bonel, MVP da Microsoft, que adora o Power BI, nada contra, viu, Bonelzinho? Eu sei que você também usa o Data Studio e você sabe que no fundo é melhor, tá? Mas eu sei que você não pode publicamente falar isso. Bom demais. Então falamos aqui sobre o objetivo, falamos sobre entender ali as fontes de dados. Beleza, entendi o objetivo, entendi fonte de dados e agora eu preciso começar a usar. E aí a gente vai utilizar, você vai usar o Data Studio, Power BI, é claro que a gente está brincando um pouco aqui e cada um também vai usar da sua preferência, que é melhor vai resolver para você, como o exemplo que você falou. Acabou de Data Studio por questão de velocidade, agilidade. Mesmo tendo 5 milhões de células, você ainda entendeu um que tem ponto, agilidade. desculpa te interromper, que assim, algumas empresas têm esses acessos bloqueados para algumas ferramentas. Então tem muita gente que usa obrigado mesmo, porque tem que usar na máquina dele. Então tem esse ponto aí, só pra Verdade, comentar o que você tava falando. Facebook, Twitter. Exatamente. Por exemplo, Gente, lembra quando o Facebook era bloqueado nas empresas? Era uma coisa doida. Lembra não, Marcela? Ainda existe isso, gente. Global People Problem, tá? Agora pra você. Porque tem empresa que é bloqueada até hoje. Gente, aí que eu te doideira. falo, imagina agora a pessoa tá... Esse é um bom ponto que a gente vai levar em consideração. Então você que tem aí o Power BI, ou você tem aí o Data Studio, ou o Looker da vida, ou whatever, ferramenta de dashboard que você utiliza,
Cara, chegue para sua empresa, fale, eu preciso que você libere o Facebook, o Twitter, as ferramentas para mim, porque senão como é que eu vou conectar as fontes de dados aqui dentro? Né? Exatamente. Se for bloqueado, eu não vou conseguir. Vou ter que usar meu computador pessoal. Aí não tem como, Tem né? lugar que, tipo, o Data Studio é bloqueado. Qualquer ferramenta da Google é bloqueada. Na Microsoft o Google deve ser assim. O A galera deve usar o Bing, né? Tipo, com certeza. as paradas dessas, mas bom. Então, cara, beleza, entendemos a ferramenta que vai te adequar. E aí a gente entra sobre um ponto para mim agora, que é a escolha das métricas, dos KPIs ali. Para mim, isso é um ponto-chave muito importante. Por quê? Porque até hoje tem gente que escolhe métrica errada para medir objetivo errado. Sim. Então, meu irmão, a gente está falando aqui de uma visão de você entender o objetivo do dashboard, entender a expectativa da pessoa, entender a fonte de dados, entender a ferramenta que você vai usar e tu tem que entender de métricas. É isso. Então, no final, para montar tudo isso, você tem que entender das métricas e os KPIs importantes. Então, dúvida aqui agora, levantando bola para vocês cortarem, como é que a gente pode evitar erro na hora de escolher a métrica? Para deixar a métrica correta. Porque, beleza, a gente falou de confiar no dado que vem do dado estudo, do GA, do tudo mais. Beleza, eu confio nesse dado. Agora, como é que dentro das métricas todas eu escolho a correta para me ajudar a montar o dashboard? Não, na verdade, a métrica é a que você vai colocar, Perfeito. né, no dashboard. Então, assim, Como evitar erro, né? de novo é aquela troca com o seu cliente, porque é o que a Mafê tinha falado. Às vezes o cara quer aquele monte de métrica, mas não vai responder Não a faz pergunta sentido. dele. Então é isso, cabe a você também, né, que tá ali analisando o dado todo dia, saber quais são as métricas que respondem à pergunta que o seu gestor quer. Boa. Então, eu acho que é um pouco lá e cá, assim, você precisa do insumo do seu leitor, né, do seu cliente, e você também tem que saber que métrica que responde aquela pergunta. Ah, se o cara quer comparar, sei lá, realizado com planejado, né? Acompanhar a meta e tal. Então, você vai saber, eu vou botar aqui a projeção das vendas com a projeção que eu vendi, né? Com a projeção não, com o que eu já vendi, com o realizado. Então, é meio que isso, é um joguinho lá e cá. Os dois se complementam. A gente até, na Métricas, o que a gente ensina bastante até para todo mundo que entra, aquele roteirinho de o que você está levando, que é definido na reunião com o cliente. Aí você pensar, por que eu estou levando isso, né? Eu sei o que eu quero levar, por que isso vai me ajudar de alguma forma. E como que eu vou usar essa métrica para chegar a alguma conclusão. Que é uma coisa meio boba, mas que às vezes no início, uma pessoa que está começando nesse mundo de dados pode ajudar, depois fica mais intuitivo, fica um pouco mais rápido para você fazer. Mas pode ela ajudar nessa parte de seleção das métricas, né? Tipo, você até anotar, às vezes, no papel pode ajudar, assim, porque esse conjunto de métricas vai me ajudar a responder esse objetivo aqui que eu já alinhei com o meu cliente e como isso vai me ajudar. Boa. E eu acho que no final das contas, muitas vezes nessa relação com o seu cliente, e aí cliente, por favor, galera, não entenda que a gente está falando do que é agência, falando do cliente interno, caso da Marcela, do seu diretor, área, XPTO, né? Vocês acham que em muitas casas a gente tem que ser o porteirão do Enem? Ser o Capitão Nascimento do dashboard? Não vai subir ninguém. Falar que a métrica que a pessoa... Porque acontece muito, pelo menos, já tive bastante experiência disso, estimo que você também, vocês dois também, que a galera chegar e falar assim, eu quero um dashboard com métricas importantes pra mim. Tipo, eu vou selecionar as métricas que são importantes pra você? Né? Não. Tipo... A chance disso dar errado é eu muito acho que no mínimo você deve ter as métricas que são importantes pra você. Eu só vou deixá-la visualmente agradável, fácil, eficaz pra você. Faz um apanhado Porque às aí pra vezes mim. o pessoal Faz um confunde apanhado com do que o vidente, mercado né? tá usando. Confundir com vidente. Confunde um pouco. Bom demais. Não, e tem aquela, né? Tipo, faz um apanhado aí do que o mercado tá usando que você estima que seja interessante pra eu analisar aqui. Porque você vai olhar assim... E aí você vai bater o olho, sabe? É muito louco isso, cara, muito louco. É bem a vibe do vidente mesmo, né? Eu vou ter que adivinhar aqui o que você quer acompanhar, o que é bom pra você. Não faz sentido, né? Porque o que eu vejo muito são pessoas pedirem dados do app da minha empresa. Dados do site da minha empresa. Beleza, mas eu não vou selecionar para você que dados do app são esses, que dados da sua empresa são esses. Então, de novo, né, o que a gente falou do processo. O objetivo. Para que você quer esse dashboard? Eu tenho métricas que são importantes para o meu negócio. Você sabe quais são as métricas? Não. Então, pelo amor de Deus, o dashboard é outra coisa. É isso. Primeiro, vamos entender que métricas são importantes para cada etapa do seu negócio, para cada área do seu negócio, para cada equipe. Perfeito. Uma vez entendido isso, agora vamos voltar ao processo assim. Qual o objetivo do dashboard? Que ferramenta a gente vai usar? A confiança no dado, Primeiro né? definir a jornada, né? Isso. Depois E sabe vai que tem um rolê que a gente tem um case. O nosso primeiro case foi de entrega de dashboard.
Lembra do Métricas Mail? Tipo, Lembro, a gente recebia uns feedbacks muito loucos. Você tinha uma ferramenta aqui na Métricas Voz. Fui lá nos primórdios, foi uma ferramenta bem beta, Uns 8 assim. anos atrás. Uns 8 anos atrás, que era um dashboard que era entregue no e-mail do Aham. cara, baseado nos dados de um dia anterior. E assim, Hoje meus são exatamente assim. Eu mando e-mail. e aí, como é que funcionava? Eu ia no GA, puxava os dados da API, Fazer um requisition da API. comparava com os dados de uma planilha que ele imputava para mim e a gente dava a meta. O quanto que ele estava da meta baseado no dia anterior. Então assim, poxa, sua meta no dia tal era 1 milhão e você fez 500 mil. E era muito simples, ao ponto de ser uma barra só que enchia. E o quanto de feedback positivo a gente teve numa ferramenta Exato, tão porque simples. era muito básico. É basicamente o isso. seguinte, ó. Você tem a meta do seu negócio, a meta do dia, não tem? Não, então pelo amor de Deus. Vamos começar por aí, Defina a porque você meta. tá trabalhando pra quê? Tipo, Exatamente. você não tem a meta, mas quando atingir vai dobrar? É. Vamos chegar em partes aí, né? É isso. Mas primeiro defina a sua meta, senão você tá trabalhando pra chegar aonde, né? É. Acho que esse é um ponto Totalmente. importante. Então, beleza. Cara, definindo a meta, manda pra gente, a gente sabe qual é a sua meta por dia, baseado nisso a gente consegue fazer com o GA a requisição cálculo. ali pro cálculo pra saber se você tá batendo a meta ou não. E todo dia a gente envia pra você 6 da manhã. Sim. E a gente fez isso inicialmente, chegamos a ter 27 clientes gratuitos. Porra, Jovem Nerd, Nerd Store, Casa e Vídeo, Líder Magazine, porra de empresa grande até, na época. E a gente fazia de graça para poder tê-los aí, porque nossa ideia, no final das contas, é a gente dá a ferramenta para você, que custa quase nada pra gente, mas para você ter confiança nela, você tem que fazer auditoria do seu GA, e aí a gente faz pra você. E o feedback mais bizarro que a gente teve foi, eu não lembro exatamente de quem, mas o cara chegou e falou assim, poxa cara, eu acordo de manhã Nerd com o Store. e-mail de vocês e eu sei o quanto que eu tenho que correr para ir pro trabalho. Sacou? Porque se eu vejo que a barrinha de meta não bateu, eu sei que eu tenho que tipo, sair muito mais rápido para chegar no trabalho antes do meu chefe, já com a explicação do que aquele dado não bateu no esperado. Né? Foi na época o gerente da Nerd Muito Store. Ele falou isso. E era engraçado porque era uma coisa muito simples, não tinha nada demais. Sacou? Nada demais, de fato. E eu lembro que a gente, na época, a gente nem fez esse produto, a gente continuou. Mas na época eu e o Luciano falei assim, Luciano, cara, R$39,90 essa parada e tal. Aí a gente chegou até as pessoas que usavam e falou assim, cara, a gente tá lançando isso, a gente testando com algumas empresas aí, né? A gente tá testando com vocês. Quanto que você pagaria? Aí eu lembro que o cara da casa a gente falou assim, pagaria 3 pau. Eu falei pro você, falei assim, cara, especificou essa porra da meta, né? Porque a gente ia cobrar R$39,90 e o cara falou que pagava 3 pau. Ou seja, o negócio, apesar de ser muito simples, as pessoas chegavam a valor Mas é isso, fudido. atende É o cliente. isso aí. Atende o cliente. Então Total, o cara isso aí. botou o preço lá em cima. É, É uma porque coisa chegou o simples. valor, né? Exatamente. Diferente de preço. Boa, boa. Pessoal que está assistindo aí, ouvindo ao vivo, você está convidado a lançar dúvidas nos comentários. Então fique à vontade para lançar aí, que a gente vai trazendo perguntas aqui agora. A Dani Brito, que já está aqui no nosso time, está acompanhando o chat e já deve ter selecionado algumas dúvidas, mas no caso você tem de tudo que a gente está falando, já vai lançando aí, que eu estou aqui olhando o Discord para a Dani me lançar as dúvidas. Conforme ela for lançando, eu vou trazendo aqui para a gente poder conversar, tirar as dúvidas de vocês, deixar isso ainda mais prático. Show de bola? Então, mandem dúvidas, fique à vontade de mandar para comentários. A gente não cobra nenhum tipo de Spark para você fazer isso, então é de graça. É de graça. Por enquanto. Pode por enquanto. Não tem nenhum tipo de 1000 Sparks você manda alguma coisa. Então, lança aí nos comentários que a gente vai trocando uma ideia e tirando dúvidas com você, viu? A Dani já tá atenta e vai pegar tudo aí para trazer aqui para vocês. Então, beleza, meninas. Falamos sobre fontes, falamos sobre processo, falamos sobre cor, falamos sobre gráfico, falamos sobre objetivo, falamos sobre entrevista, falamos sobre o que não fazer. E agora acho importante a gente entender, a gente falou sobre personas e espectadores do nosso dashboard, que vai assimilar aquele tipo de relatório, aquele tipo de dashboard, e é diferente para cada um. E essas diferenças você explica muito bem, né, Marcela, dentro do lá do nosso curso, que é a diferença sobre dashboard gerenciais, táticos e estratégicos. Sim. Eu queria que você explicasse um pouco o que é isso, dashboard estratégico, dashboard tático, dashboard gerencial. O que diferencia cada um deles? Qual o foco? A principal diferença, assim, ao meu ver, é o nível de, como é que eu posso falar? O nível de abrangência dos dados, né? O gerencial geralmente acompanha ali os processos da empresa, então é uma coisa mais ali de formiguinha pequenininho. O cara vai ver qual é o desempenho lá da loja dele, o que ele tá vendendo bem, o que ele não tá vendendo. Que é a mesma coisa mais ou menos que o operacional, né? O tático, a galera já trabalha mais com
com objetivos de longo prazo. Então, de repente, o cara tem uma loja também. Minto, perdão, gente. O tático seria esse acompanhamento das vendas, né? Que o cara vai acompanhar ali o desempenho, às vezes, do vendedor, às vezes do produto. E o gerencial, geralmente, é para acompanhar processo. Né? O cara, por exemplo, tem uma empresa de logística, então ele vai ver se o produto está chegando no cliente, se não está, se ele tem problema de devolução, se a peça foi correta, se o cliente está satisfeito. E aí, o estratégico já é um pouco mais abrangente, né? O cara vai analisar a estratégia da empresa. Geralmente são esses dados de real e planejado. O cara vai acompanhar a meta. Então, vai ver se ele precisa mudar alguma coisa macro na empresa, que é a estratégia mesmo. Vai ver se está atingindo as vendas, se ele está tendo lucro, se não está. E aí, ele vai revisar ou não, dependendo do resultado dele. Boa. Mas baseado ainda nesses dashboards estratégicos, iniciais e tal, como é que a gente pode entender o quanto o público-alvo que vai ser impactado pelo dashboard influencia na criação disso? Como é que a gente de fato consegue entender? Assim, acho que no cerne da questão aqui do que a gente está trazendo, fica num âmbito muito solto, né? Quando a gente fala, o diretor vê uma coisa, o analista outro. Ponto. Sim. Beleza. Como é que a gente entende o que de fato isso impacta na hora de criar o dashboard? Gerencial, tático, estratégico, ok. Mas beleza, o diretor, que tipo de dashboard? Qual a diferença do dashboard pro diretor pro analista? Geralmente é o que a gente falou lá no início, né? O diretor precisa de informações assim mais chaves, né? O cara vai falar, olha, batemos a meta, não batemos a meta. Aí o analista vai acompanhar lá, por que a gente não bateu a meta? Então, aconteceu isso, aconteceu aquilo, sei lá, choveu, aí o cara não... não, mentira. Choveu, não. O cara fez sol, o cara foi pra praia e não ligou a TV, né? No caso da audiência. Então, assim, às vezes tem vários fatores que, né, combinam. Né? Às vezes não, sempre tem, né? Sim. Vários fatores que combinam pra poder aquele dado tá ali nu e cru, né? Então, assim, o seu gerente não precisa saber que fez sol aquele dia e a pessoa foi pra praia e não ligou a TV, entendeu? Ele precisa saber que a meta não bateu. Boa. Então, é isso. Você tem que levar a informação relevante pro seu gerente. E você é que trabalha ali com aquelas tranqueirinhas, digamos assim. Boa. Temos algumas perguntas aqui já. Opa. Que a Dani já mandou. Vamos começar pela Renata Barbalatti. Eu sei que ela me segue no Instagram, tira dúvida bastante comigo lá também. Então, um salve pra você. Viu como é que a gente reconhece nossos seguidores, viu? Não segue a vida. Ela fez a seguinte pergunta, interessante. Ela falou, é melhor usar gráfico de barras horizontal ou vertical? Qual é o de mais fácil visualização? Acho que ela ficou preocupada porque ela devia usar o Pizza, hein? Cara, o gráfico de barra e o de... Oh, meu Deus. E o de coluna, assim... estrategicamente é a mesma coisa, né? O que a gente usa mais, o de barra, é geralmente quando a legenda ali da sua métrica é muito grande. E aí, para visualização, é melhor você ter aquela legenda ali na horizontal e acompanhar as barrinhas. Mas eu costumo sempre usar o de coluna, que é o que a galera também tá mais familiarizada e tal. Mas não tem nenhuma diferença, assim, de categoria, enfim, o que você vai acompanhar. Você pode usar os dois, mas geralmente a gente usa o de barra quando a legenda é grande. Boa, respondido de forma objetiva. Boa. Temos uma aqui do Marcelo Fortes Vilas Boas. Um salve, valeu, Marcelo. Não custou nenhuma Spark mandar essa dúvida. Vou fazer isso diretamente para você, Mafê, essa daqui. Ele perguntou o seguinte, em um dashboard de SEO apresentado para analistas e gerentes, já começou aí. Já entendeu bem claro aqui que são coisas diferentes. Então vou fingir aqui que é para um gerente, hein? Tem um dashboard de SEO apresentado para gerente. O que não pode faltar é dicas para fazê-lo. Olha, não pode faltar. O gerente tem que ser objetivo e eficaz, né? Acho que principalmente aquela visão de impressões, cliques, CTR e posição média, para ele saber se está melhorando ou se está piorando. E talvez, no máximo, uma tabela com palavras-chave com um filtro ali, se ele quiser ver se está caindo em palavra-chave de marca, mas algo bem para outros, bem sucinto, assim. E a tabela, não tô na dúvida ainda, para falar a verdade. Eu acho assim, porque eu não sei se ele ia entrar nesse nível de detalhe, eu ia demandar para o analista olhar, na verdade. Eu acho que para um gerente ou para um diretor, eu traria uma informação simples. A posição média, é essa. Aí a gente teve tantas visualizações, tantos cliques.
Nossa taxa de conversão é essa, nossa Conversão. receita é essa, tantos pedidos. Ponto. É Aí você isso. precisa entender quanto que a gente tá trazendo de retorno dessa porra. Pro analista, eu faria dessa forma. Eu falei, ó, aqui é o CTR, ele caiu ou cresceu comparado ao mês passado, essas são as principais palavras-chave, essas são nossas páginas, a posição que era no mês passado para esse, e aí cabe ao analista, em cima do que eu trouxe, justificar essa porra agora. Adicionaria ainda mais uma coisa de colocar, no caso se for um site que vende alguma coisa, cruzar os dados, o Search Console com o Google Analytics e mostrar talvez venda do orgânico, total, só o valor absoluto, acho que também seria interessante. Isso é verdade. O Eu Abro Portas, que eu não sei seu nome, depois revele, fica à vontade. Ele falou o seguinte, ó, hoje uso o Adveronix para puxar as informações do Facebook. Qual outra ferramenta recomenda para operações pequenas? Levantou a bola pra gente cortar aqui, né? Porque além da Adveronix só tem uma. Supermetrics. Acabou. Então você já usa a melhor solução para pequenos. Porque fora isso, o Supermetrics que é pago. Isso para Data Studio. Agora, se você quiser sair do Data Studio, você pode conhecer o Reportei, que também puxa dados de Facebook, Google Ads, Instagram e afins para criar reports e também, hoje em dia, dashboards, beleza? Mas você vai sair do Data Studio ali, é outra ferramenta para fazer isso. Mas ela é mais barata também que o Supermetrics nesse sentido, né? Eu acho, o reportei acho que é em real, né? Em real, isso isso já já faz começa uma boa diferença. Já faz uma... É 5,50 vezes mais barato. Já começa Só aí. isso, é. Então tem o Supermetrics, ferramenta mundialmente conhecida, inclusive tem curso com esse que vos falo aqui, ensinando a usar o Supermetrics tanto no Data Studio quanto no Google Sheets, mas o Adveronix é a solução hoje mais barata possível, mas o Adveronix não funciona no Data Studio. O Adveronix ele funciona no Google Sheets e você cria os Sheets para o Data Pra Studio. alimentar o E aí Data já Studio. entendeu, chegou em 5 milhões de células, já era. Não tem mais como. Boa. Última perguntinha pra gente ler aqui, da Renata também, ela falou o seguinte, ó. Você recomenda criar um dashboard para a etapa de exploração de dados e outro separado para a apresentação dos dados? Eu acho que o que ela quer dizer é exatamente isso, né? É o dash ali que o analista vai controlar, vai consumir e depois apresentar para o gestor. Acho que foi isso que ela quis dizer. Boa. Então, acho que sim. Acho que vale você criar o seu dash até para você poder consumir a informação rápido, em vez de ficar consumindo planilha. E aí você cria o dashboard mais sucinto para o seu gestor. Boa. Uma última informação aqui é que o Eu Abro Portas é o Nixon Aleixo. Salve, Nixon Aleixo. E o Guilherme Santos trouxe uma última dúvida pra gente ler, que ele falou, gosto de barras horizontal quando quero passar uma competição, uma corrida. Faz sentido? Acho que ele tá querendo... Faz sentido. Fala do relatório aqui. Dele mesmo. Não sei exatamente o relatório que ele tá falando. Faz um pouco de sentido, porque é isso, né? Parece uma linhazinha de chegada. Inclusive, você pode contextualizar desenhando mesmo a linha de chegada, aí o céu é o limite, né? Inclusive, nesse relatório que ele tá falando, a Mafê é a líder, que ligou a estrelinha do Mario Kart e tá na frente de geral. Olha aí, É então o pronto. relatório de quem produz mais conteúdo para o MB. Olha só, ela quis explicar. Toma Então, tu acha, Marcelo, que ela tá aqui quase 9 da noite de terça-feira? Pô, De ela tá brincadeira. flutuando igual a louca no Exatamente. iFood, rapaz. Mas fez já tem quase um mês de iFood já. Meu Deus, Já então minha arrasou. amiga que mora comigo está muito feliz, é por isso que ela mora comigo. Ela só aceitou dividir o AP porque ela sabia que a Mafê ia bancar os negócios de vez em quando lá. Boa, boa. Pra gente finalizar aqui agora nosso bate-papo, a última pergunta que eu tenho é: quais as principais dicas que vocês dariam sobre visualização de dados, sobre criação de dashboard, pra galera sair daqui já, além de tudo, toda a aula que a gente já deu aqui, galera, beleza, quais são os próximos passos? O que eu já, beleza, ouvi o podcast, entendi tudo que a Marcela falou, a Mafê falou, o Gustavo, o Luciano, que dica agora você acredita que é importante? Beleza, senta lá e faz o quê? Cara, eu acho que você pode descobrir, né, pesquisar um pouco das ferramentas que você, de repente, tem mais familiaridade e descobrir o que cada uma faz, para você também saber qual você vai querer usar pro seu cliente, enfim. E sempre fazer a reuniãozinha ali, o call anterior com o seu gestor, enfim, com o seu cliente para poder ficar tudo alinhadinho sempre. Boa. E aí, depois, por último, você pensa em estética, né? Você primeiro vê os dados, primeiro vê o objetivo do seu cliente, e aí depois você começa a pensar em design. Mas sempre tem que pensar. Boa. E, tô pensando em alguma dica diferente pra dar, porque o que a Marcela falou já estava muito bom. É complementando a parte do design, o que eu
Acho que o que me ajudou no começo, quando eu comecei a estudar essa parte, depois de fazer todo o alinhamento do que você vai trazer, toda essa parte de planejamento, você pensar muito tanto na hierarquia das informações, para como que você está organizando, o que é título, o que é subtítulo, é até parecido a montar uma apresentação de PowerPoint, de certa forma, você tem que conduzir o que a pessoa está lendo ali, né? Direcionar o olhar. Se você jogar um monte de informação com pesos iguais, fica muito confuso. E pensar o que a gente tinha falado da parte das cores, como não deixar tudo uma mesma cor só, mas também não fazer uma coisa que parece um carnaval, porque vai ficar muita briga de informação, complementando assim a parte do design. Acho que são dicas, sim, e claro, acho que o mantra principal do podcast é menos é mais. Então, tá na dúvida, foca no simples, que tem mais chance de dar sucesso. Inclusive é um ótimo grupo de pagode. Muito churrasquinho, menos a mais, da hora. Inclusive o Duzão tá aqui, né? Meninas, muitíssimo obrigado pela aula Obrigada de a hoje, vocês. pela conversa. Marcela, galera que tá aqui assistindo, ouvindo você, onde pode encontrar mais aí sobre a Miss Data Design? @Miss Data Design no Instagram. Aí lá tem o link do meu portfólio, tudo direitinho. E é isso, gente. Muito obrigada. Entrem lá, aprendam mais um pouquinho. Quinta-feira tem o nosso curso aí. Então, vamos que vamos. Pô, para quem é assinante do Prime, quinta-feira sobe o curso da Marcela na plataforma. Se você não é assinante ainda, você tá perdendo. Viu? Só essa dica. No final do podcast eu deixo um spoiler melhor aqui, um slogan melhor. Mas Fê, muito thanks. Obrigada também. É sempre legal participar dos conteúdos que tem aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a Dani sempre faz esse trabalho. Magicamente. Sempre faz esse trabalho de responder todas as dúvidas. Boa. A Dani e a Raíssa magicamente coletam tudo pra gente aí. Luciano! Cara, na verdade eu queria só dar uma dica. Deixa eu voltar aqui um minuto. Vocês falaram sobre os dados, mas tem um ponto. Que os dados não podem estar cagados. Então, sim. é muito importante, nesse processo de criar esses dashboards, lembrar que lá na ponta, na implementação, tem que estar tudo ok. Então, só faz esse check aí, beleza? Sim, sempre. Não adianta de nada, né? Exato, É nada. isso. Pior do que não analisar dados é tomar decisão baseada em dados errados. Sempre Isso. falo isso. Rasta pra cima. Arrasta pra cima, isso aí. Você que assistiu a gente aqui, ouviu a gente ao vivo, muito thanks, viu? Obrigado. É o primeiro de muitos que faremos aqui, pode ter certeza. E você que está ouvindo ou assistindo depois, muito obrigado também. Não esqueça, ao vivo ou não esqueça de você clicar aqui, inscreva-se e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente faz aqui no nosso YouTube. E por acaso, se você está ouvindo no Spotify, não esqueça que tem lá os 5 estrelinhas. Clique em 5 estrelinhas, compartilhe à vontade esse podcast com qualquer pessoa que você queira ajudar, inclusive aquele seu diretor, aquela sua gerente, que você acredita que tem que aprender um pouco mais sobre isso, fique à vontade. Talvez até mesmo aquele seu cliente, que você acredita que talvez precise ouvir um pouco disso, ao invés de somente solicitar dashboards bonitinhos para botar na TV, acredito que esse podcast vai ajudar muito, viu? Muito obrigado, não esqueça, se você quiser ficar por dentro de tudo sobre Analytics, conheça o Métricas House Prime. Absolutamente tudo, não sobre esporte, sobre Analytics. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!